Olá, amigos. Hoje, em especial, um pedido do grupo da Caridade André Luiz. Eu trouxe como mensagem evangélica, eu trouxe 4 mensagens do nosso querido Emmanuel. Eu busquei nessas obras que estamos apresentando aqui na tela, uma mensagem do Palavras de Vida Eterna, uma do Pão Nosso, uma da Fonte Viva e outra do Vinha de Luz, para que a gente possa refletir um pouquinho. São mensagens muito atuais, inclusive esses livros são livros que a gente recomenda sempre. E eu acrescento aqui o Ceifa de Luz e também o Caminho, Verdade e Vida. São livros muito especiais para que a gente possa realizar o Evangelho no lar e principalmente para a gente ler mensagens antes de dormir. Esses são os queridos livros de cabeceiras espíritas que a gente recomenda. Então espero que a mensagem de hoje possa iluminar os nossos corações e trazer muita paz nesses tempos tão difíceis. E na obra Desculpa Sempre, Emmanuel faz uma explanação da seguinte frase de Jesus: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Uma frase forte de Jesus, presente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. E olha o que o Emmanuel fala sobre esse trecho. Ele diz o seguinte: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, fazes silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Olha que recomendação incrível que ele dá aqui, para a gente ter cuidado nos nossos atos, né? Aguardar, ter paciência. Por isso que ele convoca essa questão com o amanhã, né? A paciência está muito explícita nesse amanhã. Quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Quantas vezes a gente arrepende dos nossos atos, né? Devemos muito recordar isso. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Olha que puxada de orelha. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Que possamos, nesse finalzinho do trechinho do Emmanuel, recordar o próprio Evangelho quando nos ensina a amar aos nossos inimigos, quando ele compara dizendo que
aqueles que muitas vezes a gente julga espíritos atrasados também amam os seus próximos. E que diferença nisso eles têm da gente? Então, se a gente quer se sentir melhor, superior, espíritos mais esclarecidos, por que não estender a mão, ou pelo menos não revidar com sentimentos negativos aqueles que nos ferem? Está no Evangelho de Jesus e, de uma certa maneira, Emmanuel está destacando nesse trechinho aqui, desculpa sempre do nosso Fonte Viva. E na sequência, Palavras de Vida Eterna vem trazer a mensagem enquanto temos tempo. E aí Emmanuel esclarece, Emmanuel comenta em cima da seguinte frase de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Vem dar continuidade ao que a gente estava comentando no livro Fonte Viva. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Às vezes a gente não tem o que falar e então não arrisquemos, fiquemos em silêncio e provocando uma prece íntima. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Amarrando a mensagem do Fonte Viva falando do amanhã. Às vezes a gente tem que aguardar, fazer o quê? Não ser ansiosos, né? Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles as consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que renova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Olha que convite que Emmanuel faz para que a gente desempenhe a nossa tarefa. Principalmente nesse momento de pandemia, que recordemos esse pequeno trechinho aqui dessa mensagem do Palavra de Vida Eterna. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que renova a aflição. Nós somos capazes de realizarmos essas tarefas. E se conseguirmos realizar essas tarefas, estaremos contribuindo muito nesse momento tão pânico que a sociedade está vivendo. O Pão Nosso nos convida a gente ser generoso para com os nossos semelhantes, para com os nossos próximos, em especial para aqueles que muitas vezes nos atacam. E nessa mensagem, mais uma vez, Emmanuel traz uma frase de Jesus dizendo: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Está presente no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. E Emmanuel diz o seguinte: é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo
história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Essa mensagem, de uma certa maneira, ela anda rondando muitos meus pensamentos nos últimos tempos. Porque toda vez que eu passo por dificuldades que me incomodam, eu não posso dizer que as minhas dificuldades são grandes, até porque eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu vejo ao meu lado pessoas passando por dificuldades maiores do que a minha, mas mesmo assim a gente tem consciência que todo mundo passa por dificuldades, e dificuldades nos limites das nossas forças, que a gente precisa superar, aprender o máximo das nossas condições e agir da melhor maneira possível, para que as provas que são apresentadas no caminho não nos prejudiquem no futuro. Mas toda vez que uma dificuldade bata à minha porta e eu fico extremamente melancólico, entristecido, eu me recordo de Jesus. Porque ninguém passou o que ele passou. E olha que ele passou situações que ele não precisava passar. Nós, às vezes, precisamos passar por situações duras e Deus, como é misericordioso, alivia um pouco o nosso caminho. Jesus não precisava passar. Ele veio aqui e fez por amor, para nos ajudar. Então, quando eu me recordo do que Jesus passou, do convívio que era com as pessoas da época, eu penso assim, eu estou reclamando de quê? Eu fico envergonhado de pedir ajuda para Jesus. É nesse momento que eu tenho que me fortalecer e me tornar de uma certa maneira um apoiador do Cristo, mostrando que eu sou forte diante das minhas dificuldades, porque quando você se apresenta forte diante dos seus problemas, você se apresenta como uma pessoa preparada também para ajudar o próximo, porque as pessoas carentes de ajuda, elas precisam de pessoas que mostram confiança e que nos seus gestos apresentam ideias de que o futuro será melhor. Então Jesus, a lembrança que eu tenho de Jesus é uma lembrança de que eu não preciso me sentir vencido pelas minhas dificuldades, porque o Cristo veio para servir de modelo e guia e passou por dificuldades muito maiores do que as nossas. Então, Emmanuel nos convida a pensar um pouco na trajetória do Cristo, quando a gente reclamar da nossa existência. E recordarmos, como destaca os primeiros parágrafos dessa mensagem, que nós somos espíritos. Que a gente não tem que se preocupar com os nossos títulos de ilusões, com as coisas que a gente conquista na Terra, porque nós somos muito mais do que isso. E o corpo físico é uma maravilhosa ferramenta, mas uma ferramenta passageira. Então que temos que despertar dentro da gente o senso de mortalidade, que somos espíritos imortais que temos o corpo e não o contrário. E por fim, eu trago uma mensagem do Vinha de Luz,
intitulada Respostas do Alto. E Emmanuel traz também mais um trechinho de Jesus, presente no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, dizendo o seguinte: qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo enfim que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. Olha o que Emmanuel nos diz. Vamos gravar essa informação para aliviar o nosso coração. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Só despertando esse lado do senso de mortalidade, só despertando esse lado de que somos espíritos, para entender essa frase nesse trecho do Vinha de Luz do Emmanuel, quando ele nos diz que a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Nossa, que frase maravilhosa do Emmanuel, né? Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Que possamos refletir profundamente nessas mensagens do Emmanuel, para que a gente possa seguir o nosso caminho com paz no coração e aproveitando as oportunidades que aparecem diante de nós. Que assim seja.